Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Quem vos fala é o professor Wellington Vieira, professor de matemática. E nessa aula nós vamos estar corrigindo o plano de estudo tutorado do 8º ano do ensino fundamental, semana 3. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você ainda não se inscreveu, se inscreva. Temos aulas aqui praticamente todos os dias. Peço a você que compartilhe essas nossas aulas, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, com seus colegas, para que assim também o nosso canal possa atingir mais pessoas, ok? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa correção. Dá uma olhadinha só nessa questão de número 1 aqui, ó. Olha só o que diz a questão. Observe que na figura do exemplo de transformações geométricas, apenas o triângulo original, que é o vermelho, que é esse aqui, ó, contém as coordenadas dos vértices. Então, tem o A1, que é de coordenada 1 para x e 1 para y. O B1 está aqui em cima, que é de coordenadas 2 para x e 2 para y. E o C1, que é de coordenadas, está aqui, ó, 2 para x e 1 para y. Escreva as coordenadas dos vértices de todos os outros triângulos da figura. Mas antes, deixa eu te falar, se você quer uma super aula para entender todos os conceitos que nós vamos utilizar aqui para resolver essas questões, ó, clica no card que está aparecendo aqui acima agora, que você vai ser direcionado a essa super aula, ok? Outra coisa importante, quando nós temos pares ordenados, é necessário você entender que a primeira coordenada é sempre o valor de x, tá bom? O eixo da horizontal. E a segunda coordenada é sempre em y, o valor da vertical, tá bom? Então vamos lá. Agora sim nós podemos resolver. O que ele quer saber? Ele quer saber as coordenadas dos vértices de todos os outros triângulos da figura. Então vamos lá. Para a figura 1, primeiramente, onde eu tenho D, E e F. Quais são as coordenadas do D? É 3 para x e 3 para y. Do E é 6 para x e 6 para y. E do F é 6 para x e 3 para y. Muito bem. Agora vamos para o triângulo 2, esse menorzinho aqui, ó, bem aqui embaixo. Então vamos lá, quais as coordenadas dele? Aqui nós temos o ponto A de coordenadas 1 e 1, o ponto S de coordenadas meio e meio, meio para x, meio para y, e o ponto T de coordenadas 1 para x e meio para y. Da mesma forma, eu tenho o triângulo 3 aqui, ó, de coordenadas J, K e L, onde J é menos 1 para x, menos 1 para y. K, nós temos de coordenada menos 2 para x, menos 1 para y. E L, de coordenadas menos 2 para x, menos 2 para y. Agora, triângulos de número 4, nós temos dois. Perceba que nós temos dois. Então, nós vamos primeiramente para esse daqui, ó, que está no quarto quadrante, ok? Então, as coordenadas do ponto M é 1 para x, menos 1 para y. Do N é 2 para x e menos 1 para y. E do O é 2 para x e menos 2 para y. Agora, o outro triângulo de número 4. Nós temos aqui, ó, menos 1 para x, o ponto P, 1 para y. O ponto Q, menos 2 para x e 1 para y, positivo. E o ponto R, menos 2 para x e 2 para y, também positivo. Ok? Tranquilo? Então, o 4. Agora, o 5. Triângulo 5. Nós temos aqui, ó, o B1, de coordenadas 2 e 2. U, de coordenadas 1 e 3. E V, de coordenadas 1 e 2. Triângulo 6, para fechar. Nós temos aqui, ó, o G, coordenadas 4 para x e 1 para y. H, de coordenadas 5 para x e 2 para y. E o I de coordenadas 5 para x e 1 para y. Muito bem. Questão de número 1 resolvida. Então vamos lá. Questão de número 2. Para pensar. Ok? Então vamos lá. Que figura obtém se multiplicar as coordenadas dos vértices de um polígono qualquer por 1? O que a gente sabe? Que 1 é o elemento neutro da multiplicação, não é isso? Então, sendo 1 o elemento neutro da multiplicação, se eu multiplicar cada uma das coordenadas do vértice de uma figura por 1, o que acontece? Nós vamos obter uma figura
congruente, ou seja, semelhante à figura inicial que nós temos, ok? Então não haverá praticamente nenhuma mudança. Então as figuras elas serão iguais, serão congruentes. Vamos para a questão de número 3, que diz assim, ó, desenhe um pentágono numa folha, um plano cartesiano, com os vértices nos pontos. Que pontos? 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2 e 3 e 1. Multiplique por menos 1 apenas as coordenadas dos eixos das abscissas x de cada vértice. E depois, por 2, todos os valores das coordenadas obtidas. Então, primeiramente, nós vamos desenhar, tá bom? Esse pentágono que ele pediu aí, ó. Então, tá aqui o desenho, ó. Então, eu tenho o ponto de coordenadas 2 para x, 1 para y. O ponto de coordenadas 1 para x, 2 para y. Um outro ponto de coordenadas 2 para x, 3 para y. E um outro ponto de coordenadas 3 para x, 2 para y, que eu chamei de ponto D. E uma última coordenada, que é o ponto E, que é 3 para x, 1 para y. Eu chamei de ponto E, ok? Agora, pediu para que nós façamos o quê? Multiplique por menos 1 apenas as coordenadas do eixo das abscissas. Quem é o eixo das abscissas? É o eixo da horizontal. Então, qual o valor que está na horizontal, professor? É sempre o primeiro valor do eixo coordenado, ok? Então, nesse caso aqui é o 2, é o 1, é esse 2 aqui, é esse 3 aqui, tá vendo só? É esse 3 aqui. Então, multiplicando todos eles por menos 1, vai ficar menos 2, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 3. E ele pede para multiplicar por 2 todos os valores, é isso? Da outra coordenada aí, no caso do y, ok? São multiplicar por 2 aí todas as outras coordenadas. Aí na letra A ele pede quais são as coordenadas dos novos pontos obtidos ao final desse processo. Então nós temos aqui, ó. Se eu pegar o 1 multiplicar por 2 vai dar 2, o 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 dá 2. Então as coordenadas dos novos pontos obtidos são esses aqui, ó. Menos 2 e 2, menos 1 e 4, menos 2 e 6, menos 3 e 4, menos 3 e 2. Então perceba que de uma figura no eixo cartesiano, quando eu pego e faço uma multiplicação desses valores, tanto na coordenada x quanto também na coordenada y, então obviamente que vai haver uma mudança, ok? Vai haver uma mudança na figura. E na letra B pede justamente o seguinte, ó, desenhe no mesmo plano o pentágono obtido com os vértices das coordenadas do item A. Então qual é o novo pentágono que a gente vai obter a partir do momento que a gente faz essa transformação aí? Olha só, essas multiplicações. Então aqui estão os novos pontos, ok? Que nós achamos lá no item A. E aí o desenho vai ficar da seguinte forma, tá aqui, ó. Então eu tenho aqui o desenho inicial, original, ok? E aqui eu tenho o desenho após as transformações, após as multiplicações que o exercício me pediu. Na letra C agora, o que aconteceu com o pentágono gerado nesse processo em relação ao original? Olha, o que você percebe? Você percebe que houve uma alteração na figura, não foi? Perceba que essa alteração dela é uma alteração não só de posição, quanto também das medidas, olha só. Então, tanto as medidas quanto a sua posição, elas foram alteradas. A primeira figura está no primeiro quadrante. Depois que nós fizemos as multiplicações, a figura agora, a nova figura, ela está no segundo quadrante. Tranquilo? Sossegado? É isso aí. Peço a você que deixe o seu like para poder fortalecer o nosso canal, perfeito? Então nos ajude aí, ajude-nos a te ajudar. Então vamos lá, continuando. Questão de número 4. Construa no plano cartesiano a seguir a reflexão da figura A, B, C e D. Então vamos lá. Em relação ao eixo X, e escreva as coordenadas cartesianas de cada ponto da figura construída. Então vamos lá. Qual que é a figura original? É essa daqui, ó. Está no terceiro quadrante. Quais são as coordenadas dos seus pontos? Eu tenho aqui, ó, o ponto A de coordenada menos 5 e menos 1, o ponto B de coordenadas menos 5 e menos 4, o ponto C de coordenadas menos 4 e menos 3, e o ponto D que está aqui de coordenadas em X, ó, menos 2 e em Y menos 4. Ok?
Então, se vai ser em relação ao eixo X, o eixo X está aqui, ó. Escreva as coordenadas cartesianas de cada ponto da figura construída, ok? Então, se é em relação ao eixo X, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar cada coordenada do eixo Y e multiplicar por -1. Olha só como é que vai ficar, ó. Eu vou pegar esse ponto A aqui, ó, multiplicar só a coordenada Y por -1. Ela vai ficar positiva, tá vendo? Então, vai ficar -5 e 1 positivo. -5, aqui vai ficar 4 positivo. -4, aqui vai ficar 3 positivo. -2, aqui vai ficar 4 positivo. Tá aqui, ó. Tá vendo todos os pontos aqui? Então, nós podemos agora, na malha, desenhar a nossa nova figura, ó. Onde é que ela vai estar? A posição que ela está no segundo quadrante. Então, tá aqui os pontos, ok? Vamos lá. Agora, em relação ao eixo X, escreva em relação ao eixo X e escreva as coordenadas cartesianas de cada ponto da figura construída. Então, nós vamos pegar aqui a mesma figura original aqui, ó. E nós vamos fazer em relação ao eixo Y. Se é em relação ao eixo Y, significa que nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar as coordenadas dos valores aí no eixo X e vamos multiplicar por -1, ok? Pegando todas as coordenadas de X e multiplicar por -1. Olha só como que vai ficar nesse caso, ó. Vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, -2 e -4, multiplica -2 por -1. Vai ficar 2 positivo, ó, 2 menos 4. Agora vamos pegar aqui, ó, -4 e -3. Multiplica a primeira por -1. Vai dar 4 e -3. Aqui, ó. Vamos pegar aqui agora, -5 e -4. Multiplica a primeira coordenada por -1. Vai ficar 5 e -4. Se eu pegar aqui, ó, -5 e -1. Multiplica a primeira coordenada por -1. Então vai ficar 5 positivo, -1. E aí nós podemos desenhar a nossa figura. Olha só. No caso, quando eu multiplico a coordenada X por -1, perceba que a minha figura original, que está no terceiro quadrante, ela estará agora onde? No quarto quadrante, ok? No quarto quadrante. Vamos lá. Em relação à origem, e escreva as coordenadas cartesianas de cada ponto da figura construída. Então, olha só. Se é em relação à origem agora, significa que eu vou multiplicar tanto o eixo X quanto também o eixo Y por -1, ok? Multiplicando tanto o eixo X quanto o eixo Y, os valores de X, também os valores de Y por -1. Então, vamos lá? Olha só como é que vai ficar, ó. Fazendo essa multiplicação, nós teremos, ó, menos vezes menos dá mais, menos vezes menos vai dar mais. Então, vai ficar 5 e 1 positivo, 5 e 4 positivo, aqui vai ficar 2 e 4 positivo, e aqui vai ficar 4 e 3 também positivo. Olha só onde é que vai estar a nossa figura, ó. Então, vai estar no primeiro quadrante. Olha só que legal, ó. Perceba que todos os pontos, eles vão passar por onde? Vão passar pela origem, ó. Pela origem do sistema. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos avançar agora para a questão de número 5. Última questão que diz assim, ó. Descreva a transformação que você deve fazer para refletir um polígono do quarto quadrante para o terceiro quadrante sem alterar o seu tamanho. Ora, você consegue perceber aí que nós vamos utilizar praticamente os mesmos processos que nós utilizamos na questão de número 4. Só que perceba que ele quer que você saia do quarto quadrante para o terceiro quadrante, não é isso? Então, seria mais ou menos assim, ó. A figura está aqui, ó, no quarto quadrante, tá vendo só? E ela vai vir para cá, ó, para o terceiro quadrante. Então, o que é importante fazer? O que é necessário fazer? Apenas, somente, multiplicar a coordenada x por -1. Porque quando eu multiplico a coordenada x por -1, os valores que estão aqui, ó, no quarto quadrante, elas passarão para o terceiro quadrante. E os valores de y se manterão. E aí, nesse caso, olha como é que vai ficar a figura, ó. Tá vendo só? Então, ela já vai ficar do lado de cá, ó, mantendo-se praticamente aí o mesmo tamanho, ok? Então, saiu de um quadrante, foi para o outro, mas sem alterar o seu tamanho, ok? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. Encerro aqui a nossa aula, mais essa aula, né? Encerro aqui mais essa aula. Vou deixar aqui para vocês, ó, as minhas redes sociais, caso você queira seguir.
Beleza? E aguardo você numa próxima aula. Ó, tchau, tchau e fui! Até a próxima!